Olá, eu sou o Denis Nascimento e você deve estar se perguntando: quem é esse rapaz que em 2024 está usando uma máquina de datilografar? Pois então, me acompanha para saber tudo o que está acontecendo aqui no Teatro Nair Belo, porque eu vou bater um papo maravilhoso com os atores Paulo Emílio Lisboa e Anderson de Rize. Eles estão estreando o espetáculo Manhattan, na década de 50, todo luxo e glamour da era de ouro do cinema e do teatro. Vem comigo. O espetáculo Manhattan está em cartaz aqui no Teatro Nair Belo e eu não iria perder a oportunidade de criar memórias com dois atores que estão no elenco. Paulo Emílio Lisboa e Anderson de Rize. Gente, o Paulo, além de ator, ele é professor, ele é garoto propaganda, ele é autor do espetáculo. Conta pra gente, Produtor. Paulo. Produtor também. O produtor É um artista muito facetado. Pois é. Da técnica, ele ajuda a arrumar aqui o cenário também. Desde pequeno tenho isso, né? Eu fui criado numa companhia que chama Pessoal do Faroeste, né? Com 14 anos, 16 anos, estava lá. Paulo Faria, Luiz Miranda e Luciano Gatti, Daniel Alvim, uma galera muito bacana. Eu comecei a fazer teatro profissional com eles ali. A gente tinha essa coisa de carregar linóleo, de a gente fazer tudo, e eu vim trazendo isso. E eu sou empreendedor na vida mesmo, né? Então eu tenho uma escola de teatro, preparo atores para TV, cinema, e também crianças também. Tenho uma empresa de marketing digital e tem a minha empresa de cultura, que agora está começando a fazer filmes e séries e peças de teatro, que eu faço desde de 99. Então eu não tenho problema de passar uma vassoura no chão, carregar um cenário, e também decidir com o executivo a verba e ter reuniões de patrocínio. Pro teatro eu faço tudo. E aí, assim, cada vez mais difícil fazendo teatro, então a gente tem que jogar nas 11 posições. E faz com maestria. Mas você não está sozinho nesse time, né? Não. Temos o Anderson de Rize, que também é ator, produtor, artista que está no cinema, no teatro, na televisão. Conta pra gente como é participar dessa homenagem, né, ao cinema, porque Manhattan faz um resgate da memória afetiva dos anos 50, era de ouro do cinema e do teatro. Muito legal, né? Muito bom. O Paulo mandou uma mensagem para mim no ano passado, tem mais de 6 meses, né, Paulo? Começou a falar da peça, muito mais. Né? Aí ele me contou um pouco do que era a história e tal, né? E aí ele me mandou o texto. E aí eu li, me apaixonei pelo personagem, que ele falou: se atente no Sr. Williams, eu quero que você faça ele. Aí eu li e falei: eu não sei fazer esse Sr. Williams. Eu li e falei: vou saber fazer esse personagem. Aí ele mandou uma mensagem depois: cara, você recebeu? Eu falei assim: recebi, mas não li ainda. Tava ganhando tempo, né? Tava ganhando tempo, falei: preciso pensar como é que eu vou resolver isso, entendeu? Aí eu li, depois mandei uma mensagem pra ele, falei que eu queria fazer. É um personagem muito complexo, né? Ele não é só um roteirista, né, de cinema. Não é só a história que se conta do cinema da época, enfim. Mas tem uma complexidade dentro desse personagem, né? Ele vai da comédia ao drama, do drama à comédia, passeia, né? Ele é muito... tem umas peculiaridades, assim, que é difícil de construir, entendeu? Mas que está sendo um desafio enorme, assim, nossa, mas está muito gostoso. E aí a hora que eu me vi me divertindo com ele, sabe quando você está ensaiando e você fala: caramba, hoje o ensaio foi divertido, eu consegui me divertir com o personagem. Quando eu sinto isso numa construção, eu falo: caramba, então o processo vai ser leve. Foi muito leve mesmo o processo, né, Paulo? Foi. De ensaio, a gente estava falando isso até ontem com o Maurício aqui. O nosso processo de ensaio, apesar das loucuras todas, que é montar uma peça, produzir uma peça, ensaiar, uma série de coisas, né? Muito complicado, né? Mas tendo um produtor, um autor, sendo ator igual ele, então a gente estava com ele estressado com umas coisas aqui e ali e tal, mas foi um processo muito gostoso, assim. Eu acho que eu tive poucos processos, assim, leves, sabe, antes de iniciar um trabalho mesmo no cinema, uma novela, assim. Tá show. Mas aí a gente tem a oportunidade de jogar a bola para ele, que é o dramaturgo. De entender o que inspirou essa complexidade do personagem do Sr. Williams. Porque ele é um homem egocêntrico, vaidoso, mas ao mesmo tempo ele é inseguro, porque ele é pressionado por um sistema econômico de business, né, do show business, de produzir mais um roteiro, e que ele tem a premissa de ser um roteiro de êxito, tanto de visibilidade midiática quanto de bilheteria.
eu não sei dizer exatamente o que me inspirou, porque não foi uma figura assim, foi mais uma criação. Eu sou muito fã do Fellini e do Marcello Mastroianni, que são Sr. Williams e John Puccini da Itália, né? Mas Marcello hétero, né? No caso, o Sr. Williams e Fellini também hétero. No caso, o Sr. Williams é assumidamente homossexual. E eu queria estabelecer uma relação. Quando eu comecei a escrever, eu pensei, putz, eu queria tanto falar sobre a relação de um autor com um ator que ele ama trabalhar, que ele tem uma paixão quase platônica e de um respeito profissional tão grande, e que essa camada quase se mistura com outros sentimentos. Então, eu parti daí. E aí o John Puccini é um mulherengo. Tem várias questões da vida dele, depois a gente começa a entrar em camadas mais profundas, mas é um mulherengo nato, um galã dos anos 50, como todos eram, pegava todas as mulheres, as atrizes, todas as mulheres queriam sair com ele. E aí eu fui desenvolvendo e trabalhando também as camadas das atrizes. Tanto que esse espetáculo, ele é super feminino também, Verdade. porque quando as mulheres entram, o espetáculo muda, ele é floreado, cada personagem feminino é muito bem colocado. A Daisy é aquele vulcão, né? Onde ela vai, ela pode derrubar a luminária, quebrar a porta, ela pode explodir a casa do seu William em um segundo. A Cindy é aquela elegância, né? Quase britânica, né? Europeia, embora seja americana, uma beleza rara e tudo mais. E a Emily, também outra maluca, que não conseguiu se curar da separação com o John, e aí começou a beber demais, fumar demais, e começa a causar em tudo quanto é lugar que ela vai. Uma atriz famosa, conhecida mundialmente, mas que começa a entrar numa certa decadência. Os estúdios começam a não querer trabalhar mais com ela. Então essa loucura toda é Manhattan. Que é muito atual, né? Super atual. E assim, Atual. é interessante a gente até incluir uma outra palavra, sabe? Atemporal. Atemporal. Você usou o termo que o espetáculo tem muitas camadas, porque ele fala sobre humanidade, ele fala sobre sonho, relacionamento, amizade. Relacionamento de amizade, desejo, inveja, ciúmes, poder, fama, luxúria. E nesse espetáculo a gente tem a possibilidade de ver o quão é bonito o sentimento nobre da amizade. Né? Tanto o Sr. Williams quanto o John Puccini, eles são uma dupla de ator e um produtor, né, um roteirista de cinema e teatro, que residem no mesmo prédio, e com as suas diferenças eles conseguem compartilhar o seu dia a dia. Exato. Né? Eu queria colocar essa camada aqui em discussão, porque a gente vive numa sociedade tão intolerante, e a gente tem rachada, né? E a gente tem um cineasta que é assumidamente homossexual, que se relaciona dentro da fraternidade, da amizade, não só a questão profissional, com um ator famoso, um mulherengo. Sim. E hoje a gente fica pensando, será que é possível? Será que é possível essa amizade? Né? Porque existe tanta intolerância no mundo, em questão de sexualidade, de religião, qualquer diferença é motivo de você dominar o outro, diminuir o outro, assassinar o outro. Chega a esses extremos, tristes, né? Como é para vocês dois homens que estão compartilhando o mesmo palco, na perspectiva de um papel homossexual, de um papel heterossexual, como vocês conseguem perceber a reação do público, a resposta do público em relação a esse tema que é tão atual? A gente falou disso ontem, né, Paulo? A gente falou que, acima de tudo... Surpreendeu demais. Não ontem, né? Essas 5 apresentações, né, que a gente teve, que o público gosta muito da relação deles, porque é uma relação sincera, uma relação de amizade mesmo, de amor, de amizade. Ela não é homoafetiva. Ela pode ser, ela pode vir a ser, mas ela não é. Então ela é uma relação onde eles trabalham, eles se respeitam, eles se gostam. Existe uma admiração mútua, existe né? Uma admiração entre eles, e isso existe, entendeu? Isso existe. No olhar, talvez, de quem está de fora, ou uma pessoa próxima, pode achar outra coisa, mas pode existir. E a partir daí também pode surgir outras coisas, por que não? Tanto é que ele fala aqui no texto, né, em algum momento, sem dar spoiler nem nada, que se existe uma atração de mim por você, eu não sei. O personagem fala, pode ser que tenha, eu não sei. Ele não sabe mesmo.
É tão natural e orgânica, é né? tão natural que nem ele sabe, entendeu? Mas a peça ela fala da amizade mesmo, sabe? Da amizade verdadeira. Claro, tem uma certa autoridade ali, uns ciúmes, né? Do Sr. Williams em relação a ele, dele ir trabalhar com outras pessoas. Não tem na peça, mas eu questionei o autor, que é o Paulo, você é o autor, né? Sim. Ao que eu me lembro, sim. Eu questionei ele, falei, então, mas e aí se o Sr. Williams falasse, você não vai ser mais o meu protagonista, vou colocar outro ator. E aí? Ele também ficaria bravo, concorda? Sim. Porque mexe com o ego, né? É, lógico. Ele ficaria, na minha opinião, ele ficaria chateado, não vai mas defender, para de ele defender se recuperaria um pouco mais rápido. Para de defender seu personagem. O Sr. Williams Por que se recuperaria tão rápido? Ele ficaria chateado uma semana. Não fica nervoso, calma. O Sr. Williams, ele vai pro fundo do poço, né? Ele perdeu o eixo. Ele perdeu o seu muso. O seu muso. Né? Ele perdeu a Penélope Cruz. Né? Exato, mas imagina a Penélope Cruz falar pro Almodóvar, não vou fazer seu próximo filme. Ele vai se drogar. Ele talvez volte, né? Deus me livre que ele volte, mas o último filme a gente viu a dependência de heroína dele. Triste. Que não chegue aí, um filme lindo. Né? Enfim, mas eu acho que o John Puccini se recuperaria logo, lógico que teria uma dor, ficaria chateado, como todos nós profissionais, quando a gente é recusado ou rejeitado, a gente tem esse problema com rejeição. Né? E às vezes não é nem uma rejeição forte, propriamente dita, é só uma opção do diretor, falando, nesse filme eu não quero contar com você. Acho que ele ficaria chateado e tudo mais, mas o Sr. Williams, quando ele é rejeitado, e geralmente o ator não faz isso com um autor, né? Aí ele vai pro fundo do poço, aí é um momento forte da peça, do espetáculo. Fiquei muito feliz. A minha sobrinha é formada em letras e ela tem um conhecimento muito grande em literatura. E ela falou, eu amei a peça, mas aquela cena de vocês dois no chão juntos é um show à parte. Eu falei que eu fiquei muito contente dela pensar nisso, porque era uma cena que a gente faz com muita verdade, com muita seriedade sempre, e que a gente nunca teve dúvida da cena, mas as pessoas começaram a comprar essa cena, essa dor dele, ele se abrir ali, devastado, quando a Emily fala todas as verdades para ele. É porque a nossa sociedade ela tem um vício, né, de dramaturgia mesmo. Nós somos catequizados a enxergar somente o amor com sexo. Né? Existem outras maneiras de amar. Com certeza. Existe a admiração pela amizade, pelo profissional, pelo colega de trabalho. Né? Então, nesse momento que existe uma dependência emocional do seu personagem, Anderson, em que ele se vê sozinho, né? O amigo, o parceiro, o seu maior motivador inspiracional de seus textos não está mais presente, vai fazer trabalho com o outro. E quantas vezes na nossa vida a gente tem a possibilidade de se enxergar diante de uma situação em que aquela pessoa que a gente admira tanto, que a gente gosta, não vai estar próximo. E não quer dizer que a pessoa não vai voltar. É o filho que cresceu e tem que sair de casa, entendeu? E a mãe vai segurar ele até quando? Exatamente. É o desprendimento. Mas o desprendimento, o Sr. Williams entende como um desfecho. Acabou aqui a relação. Não quero mais, acabou aqui. Parafraseando Milton Nascimento, que ele diz assim, a hora do encontro é também despedida. Porque tudo tem um tempo. É verdade. Existe um tempo para todas as coisas, né? Já está em Eclesiastes, nas literaturas cristãs. Mas aí trazendo para o outro ponto do espetáculo, que é muito bonito, que é o sonho. Né? Porque trazendo agora pela perspectiva das personagens, porque nós temos uma mulher que é atriz, poderosa, famosa, mas que ela está arrasada porque ela não aceita o término. Sim. Né? Então o sonho dela de constituir família com o John Puccini vai por água abaixo. E como consequência ela vai perdendo o equilíbrio e ela vai perdendo o seu papel na sua carreira profissional quando ela entra no embate com o seu personagem, o Sr. Williams. E aí vem uma outra, né, atriz que tem o desejo, que ela é do teatro, nunca trabalhou no cinema e ela tem vontade, e ela tem a oportunidade. Então eu queria que vocês pudessem falar também sobre a questão do sonho, porque vocês um dia estavam nas suas vidas pessoais, em suas casas, desejando ser um autor, ser um ator, ser um produtor. Estamos até hoje, né? O sonho é o que nos move, né? Porque o sonho é mais ou menos como imagina com uma vara de pescar na frente do coelho e uma cenoura ali na frente. O sonho é o que faz a gente ir atrás, né? Porque se o sonho ele acaba tudo. Tudo parte do sonho. Então, assim, eu só escrevi essa peça porque eu tinha o sonho de ter ela em cartaz, com bons atores de renome, bem montada, e ela hoje é concretizada. Então, e a nossa sociedade começou a perder um pouco o sonho. Sobretudo na pandemia e pós-pandemia, um pouquinho antes já estava um caos.
Mas depois disso tudo, a gente começou a perder um pouco essa coisa de sonho. Não vou sonhar porque eu não vou fazer. Não vou sonhar porque a gente está em crise. Não vou sonhar porque a gente está rachado. Não vou sonhar porque você é bolsonarista e eu sou lulista ou vice-versa. Então, esse lugar do sonho, ele é sagrado. E ele não pode ser tirado de forma alguma. Parece bobagem, mas não é. Na Europa se leva isso muito a sério. E por isso que as coisas se concretizam, né? E eu acho que a gente também aqui tem... Porque Fernando Pessoa, ele fala, o primeiro passo é o sonho. E depois do sonho vem a concretização. Você primeiro delira, para depois ir para o concreto. E aqui as atrizes é a mesma coisa, elas têm o sonho de voltar. A Daisy tem o sonho de fazer cinema, a Cindy também tem. Ela já está na Broadway, ela já está fazendo grandes peças, é conhecida como atriz, mas ela não fez cinema ainda. Quando ela vê ele por perto, vê a chance do grande autor do cinema americano, ela fala, nossa, agora acho que vai dar certo. E realmente ele dá o personagem para ela, né? Então, ela se deu muito bem, é indicada ao Oscar, né? Imagina, esse é o sonho, talvez, maior de todos os atores, numa premiação internacional, e se concretiza, né? A Emily começa a dançar, porque ela mesma vai se derrubando, né? Por vício, por rancor, por inveja, por tudo isso. E a peça também fala de um movimento para que esse sonho se realize, né? Por exemplo, a Daisy, ela foi ousada. Como é que separa um sujeito como o Sr. Williams na rua e vai pedir trabalho para ele e entra no apartamento dele? Ela entrou na casa dele e fala, posso entrar? Ele fala, você já entrou, criatura, agora fala, o que você quer? Ela é ousada, e pela ousadia dela e pela determinação dela, ela conseguiu. Então acho que ela deixa A Daisy, na minha opinião, ela tem uma mensagem muito interessante de ousadia, né, e determinação, né? E ele fala para ela, olha, você não é tão experiente, precisa de uma atriz mais experiente. Ela ganha uma maturação ali como pessoa, ela tem um amadurecimento, ela já não é mais a Daisy do começo, ela amadurece como atriz, ela evolui, né? É a busca. Então, a gente sonhar, mas a gente também correr atrás. O que eu tenho que fazer para melhorar? Se qualificar, buscar conhecimento, né? Exatamente. Romper o paradigma de um Isso. sistema, que foi o que a Daisy fez. Isso aí. Ela criou sua própria oportunidade Tem que e foi trabalhando isso, cara. E a gente tem que ser ousado mesmo. Por exemplo, o Sr. Williams está onde ele está porque algum dia alguém deu uma oportunidade para ele. Que ele também foi ousado, não só em atitude de ir lá e pedir, mas também de escrever. Provavelmente é um autor que é muito ousado como ele escreve. A gente tem que ser ousado. O Paulo foi ousado no texto. Começou na pandemia, né? Eu tinha começado ele antes já, mas ele não estava terminado. Aí na pandemia eu peguei ele para terminar. E voltando a Daisy rapidinho, uma outra coisa que é muito importante, não só no meio artístico, mas na vida toda, eu conheço o Anderson desde quando a gente fazia teste de VT. Mais de 20 anos. Por aí, né? Eu adoro essas memórias. 2001. Tinha que quase pedir para implorar para entrar pro teste de VT, tinha 300 pessoas. Não, ficava 5 horas fazendo teste. Né? Jesus amado. E aí, mas a gente tomou tanto não na vida, assim, é muito mais não do que sim. E a Daisy toma um não categórico, assim, né? Na casa do autor, fez o teste pro autor, só ela e ele, e ela toma um não. E isso não derrubou ela. Ela teve força para continuar e seguir em frente, foi trabalhar com outras pessoas, outros autores, e também depois foi trabalhar com ele. Então, nessa vida também precisa ter muita resiliência nesse meio também. Saber tomar um não, de uma pessoa pegar sua obra e falar, putz, isso aí nem merece ser montado, nem faz isso. E você ter convicção que aquilo tem que ser montado por algum motivo. Eu ouvi isso dessa peça. Não, nem monta, porque acho que não é relevante e tal. Se eu não tivesse uma determinação para montar, eu não estaria aqui. Então, não é tupete, não é questão de ser egocêntrico nem nada, mas é uma questão de convicções, né? Então, a Daisy tem a convicção dela. Eu sou uma atriz, eu posso ser uma atriz. Então, não é você que vai me dizer que não. Eu sou, pronto. Você não quer trabalhar comigo, são outros 500, tudo bem. Mas eu vou ser em algum lugar que me aceite. Isso é muito bonito da Daisy. E falando um pouco do meu personagem, já que a gente foi nessa casca da Daisy, o Sr. Williams, ele também tem uma casca assim que dificilmente alguém consegue diluir isso, sabe? Tirar as camadas. Ele se coloca de um jeito que ele intimida as pessoas pela postura. Ele é intimidador. Mas ele, por exemplo, como eles têm muita intimidade,
o John Puccini, com toda a delicadeza e a relação deles, ele consegue despir completamente o Sr. Williams, assim, ele consegue, a alma dele transborda, sabe, quando ele está com ele. Fala das inseguranças, dos medos. Existe um sentimento de mágoa no coração do Sr. Williams. Eu senti isso no espetáculo. Tem, mas assim, na vida, como eu falo que a peça que você usou, atemporal, eu acho que nessa coisa também dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? A gente tem que se vestir o tempo inteiro para a gente se proteger da sociedade. Senão a gente é massacrado, a gente toma uma porrada, a gente apanha. Então a gente se veste mesmo. Por mais que alguém te fale algo, você fique chateado, né? Na hora, você faz aquela cara que tá tudo bem, você vai no banheiro, chora, sai xingando no carro e tal. Mas assim, é uma forma de proteção e pra gente sobreviver. Porque se a gente também for o tempo inteiro falar o que a gente sente, o que a gente tem vontade de falar, a gente não sobrevive. Não. A gente não evolui. E o Sr. Williams, ele é um cara que eu vejo falando da Daisy, a imagem que eu tenho dele é que é um cara que sofreu muito para estar onde ele está. Sofreu muito. E ainda sofre. Mas hoje ele criou uma proteção, assim, bem superficial. Mas ele tem uma proteção, por exemplo. E é muito interessante a sua fala, Anderson, porque quando o Paulo nos fala sobre os nãos que ele recebeu na carreira, né, a gente pode olhar para o personagem do Sr. Williams, que no início da trajetória dele profissional, ele recebeu muitos nãos. As atrizes, os atores não queriam atuar nos seus espetáculos. E agora que ele está no status, no patamar de poder, estrelas querem. As estrelas ficam se debatendo na porta do seu prédio, tentando um espaço. Né? E é muito interessante o quanto o mundo ele não gira, ele capota. Né? É verdade. Exato. E é ter essa humildade, essa sensibilidade de entender que nada é para sempre, que uma vez você está em cima, outra vez você está embaixo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para quem a gente está fechando a porta hoje. Porque para quem você está fechando a porta hoje é quem vai te abrir a porta amanhã. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, o Sr. Williams, ele fala que no início da carreira dele, nenhuma dessas atrizes dava a menor bola para ele, elas não queriam fazer nenhuma peça dele. Hoje elas imploram para fazer um trabalho dele. Por quê? Com certeza, ele recebeu um não, talvez de uma maneira ríspida, né? De uma maneira que ele tenha ficado magoado. Poxa, ela nem olhou na minha cara, cumprimentei ela, nem olhou, virou as costas para mim, falou que o meu texto era ruim, sabe assim? Então eu acho que também são várias lições ali, entendeu? Porque assim, eu entendo que eu tenho aprendido, claro, o Paulo falou dos nãos, né? A gente vai apanhando e quem luta aprende primeiro a apanhar. Quando você faz luta, alguma arte marcial, você tem que aprender a apanhar para você ficar de pé, mais do que bater. Então assim, o Sr. Williams, por exemplo, o que eu entendo dele é que essa proteção que ele cria na peça vem muito desses nãos e dessa queria usar uma palavra, mas eu acho que ela é muito pesada, mas de certa maneira desse desprezo, entendeu? De início de carreira, sabe? Desse desprezo. Não, mas é desprezo mesmo. É desprezo. Por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente está por cima, a gente não fechar portas quando a gente está por cima. E quando a gente está por cima, a gente tende a fechar portas, porque você está bem. Só que você vai bater na porta a hora que você não está bem, concorda? Sim. Só que se você fechou as portas enquanto você estava bem, você vai bater na porta de quem? Por exemplo, essas atrizes, por exemplo, como eles tem algumas citações, ou a própria Emily, por exemplo, é uma atriz que eu tenho um pouco essa leitura dela, sabe? Ela tem fechado portas, muitas portas, por exemplo. E o Sr. Williams, claro, cuidou dela, provavelmente ele que lançou ela, essas coisas todas e tal. Mas ela tem uma postura que nem se ele quisesse ele ia conseguir manter ela no mercado, por exemplo, pelos problemas que ela causa. Mas, assim, resumindo, eu entendo que quando a gente está por cima, a gente tem que manter a boa relação, até com os nossos vizinhos, assim. Você não sabe que você vai precisar de um vizinho.
Você tá lá, seu filho fica doente, você tá na correria, sua mulher vai ligar para quem? Tem uma emergência pro vizinho. Não olha na minha cara, não me cumprimenta, precisei uma vez, agora liga aqui que seu filho tá doente, seu marido não tá aí, sabe? Eu acho que o Paulo, com muita delicadeza, o texto ele tem vários signos ali, cara. Ele tem várias mensagens importantes que servem para todo mundo, cara. Serve para a família que vem assistir a peça, serve para o casal que vem assistir a peça, serve para a terceira idade, serve para o jovem, serve para todo mundo, porque ele tem várias mensagens, entendeu? Agora, Anderson e Paulo, eu quero saber uma memória da vida pessoal de vocês, naquele momento que vocês eram garotinhos. O que inspirou? Em que momento vocês tiveram esse insight de eu quero seguir a carreira artística, quero ser ator, quero ser, além de ator, um dramaturgo? Tem algum personagem, alguma obra que marcou a vida de vocês? Bom, a minha geração foi muito tomada pelo cinema americano mesmo, né? O início ali, ET, aquilo era muito forte pra gente, né? Você quis ser o ET? Eu queria ser o... Não, talvez sim, né? Para ir embora dessa porra. Enfim, mas... Não, era muito impactante, porque a gente ia no cinema, meu pai levava a gente no cinema, e a gente via o Super-Homem lá com aquela sunga vermelha, em cima daquela calça bailarina. Comprometedor. O Christopher. Não é nesse lugar, era uma coisa grandiosa demais o cinema. Sempre. A experiência hoje ainda única, é, né? mas ela não é a experiência que a gente tinha, porque a gente demorava um pouco para ver, o filme demorava para chegar, era mais disputado para ver, hoje se banalizou. Se criava aquela expectativa absurda. Mas né? no seu streaming você assiste tantas coisas que estão lá. Mas lá, eu lembro quando o filme, depois até o Padilha foi dirigir, mas o Robocop, por exemplo, quando lançou, toda a molecada queria ver, né? E no cinema era um acontecimento. Então, assim, a gente foi muito tomado pelo cinema americano. E depois, na sequência, eu fiquei um louco doente pelo cinema europeu. Em 2 filmes que me pegou e que eu falei, putz, eu quero escrever algo assim um dia. E foi O Carteiro e o Poeta. E foram 3. O Carteiro e Poeta, Meu Pé Esquerdo, com Daniel Day-Lewis, e Cinema Paradiso, que me tocou. O do Daniel Day-Lewis foi a primeira vez que eu chorei por um filme. Eu lembro que tem a cena que a mãe dele guarda o dinheirinho todo ali na lareira e acendem. O dinheiro, a economia de uma família inteira é queimada, e na época não tinha outra coisa. E eu lembro dessa cena, a família numa dificuldade, eu pensando na minha própria mãe, eu falei, nossa senhora, foi a primeira vez que eu tinha, acho que eu tinha 11, por aí, eu me emocionei vendo um filme. E aí vendo os brasileiros, claro, Luiz Gustavo, Tatá, que foi, depois eu tive a honra de ser amigo dele, Fulvio Stefanini, que eu via eles fazendo novela, via eles fazendo teatro. E o Fulvio é um amigo até hoje, né, veio na estreia, mas o Tatá infelizmente nos deixou, me deixou um buraco, então via Roque Santeiro, ele ali, via muitas coisas interessantíssimas dele. O nosso foi o grande Beto Rockefeller, depois eu fui estudar as coisas que ele fazia com tanta maestria, ele acionava uma interpretação tão natural. Qual foi a primeira peça que você viu no teatro? A primeira peça que eu vi no teatro, certamente foi um teatro infantil que eu fui ver ali antes, mas uma que me marcou muito foi uma do Guarnieri, Maria da Encarnação, com a Sueli Franco. Ela subia em cima de uma pipa no final, no Sérgio Cardoso. Ela dava um show e a peça era um estouro, era um musical brasileiro. Eu adoraria rever montada essa peça. Incrível, eu fiquei impactado. Eu voltei umas 3, 4 vezes. Fica a dica para uma nova produção, uma releitura dramaturgo. Vale a pena. E você, Anderson, conta pra gente sua memória, suas memórias. Cara, pra virar artista, assim, Sim. comecei tarde, né, cara? Então, Mas era um sonho adormecido? Não, assim, minha irmã que começou fazendo teatro por acaso, começou a fazer teatro, assistia as peças da minha irmã, ela, começou a fazer fez um infantil, aí fui fazer outra, ela ia viajar, eu acompanhava. E aí meu sonho era ser jogador de futebol, cara. Nossa. Eu fui decidir bom de bola? Cara, eu gosto de jogar, eu jogo no corro como eu corria, a gente tava até falando disso agora, né, Paulo? Mas eu sempre gostei, passei ali pelo Guarani, pela Ponte, assim, quando era mais moleque. Mas não rolou, então eu decidi ser artista à tarde, com 17, 18 anos. Mas como isso aconteceu, meio inexplicável, assim, cara. Meio inexplicável, assim, não sei. Começou com um grupo de amigos em Campinas, que tinha uma agência, e fazia umas promoções, aí me chamava, eu falei que não.
que eu não queria, que eu tinha vergonha. Aí depois de uns 6 meses, minha mãe, vai lá ganhar um dinheirinho, vai lá, aceita, vai entregar um bilhetinho lá à noite, vai lá. Eu comecei a ir, aí uma galera fazia figuração pra novela aqui. Eu falei, mas como é que é isso? Você é uma agência daqui que leva e tal. Eu falei, aí foi assim, entendeu? Aí os sonhos começaram a despertar mesmo, assim, mas se você fala que antes de 17 anos eu pensava em ser ator... Mas nunca é tarde para sonhar. Não, Paulo Altran começou com 40 e foi um dos maiores atores, o maior ator brasileiro de todos os tempos. É verdade. É um grande orgulho termos. Mas eu sempre fui muito brasileiro. sonhador. Sempre fui muito sonhador. Sempre. Até hoje. Mas eu desafio vocês a olhar para essa câmera e dizer uma mensagem motivacional para quem quer ser artista, para quem quer ser ator, dramaturgo, produtor de teatro, porque a gente sabe que é uma saga, né? É uma Produzir saga. arte e cultura no nosso país, aqui no Investe Memórias não é diferente. A gente também rala para fazer, sem patrocínio, mas a gente persiste porque a gente acredita que a arte e a cultura transformam. Sim. Aqui? Isso. Essa câmera. Para você que sonha em ser ator, que sonha em ser artista, como é que eu posso te dizer? É uma profissão que vai exigir muito de você, como, claro, todas as outras, mas se tiver dentro da sua alma mesmo, sabe? Se você sentir dentro da sua alma esse desejo de ser artista, porque vai acontecer de você fazer peças que você não vai ganhar dinheiro, que você vai receber muito não, vão falar que você não é capaz, que você é ruim, como eu ouvi isso muitas vezes, que eu não era capaz, que eu não tinha muito potencial, que eu era meio duro em cena, isso lá no começo, já ouvi tudo isso. Então tudo foi motivo para eu desistir, mas algo dentro de mim, que acredito eu que é algo de Deus mesmo, falava, calma, é assim mesmo, se mantenha resiliente, vai estudar aqui, vai estudar ali. Aí fui estudando, as coisas foram acontecendo, fui tendo algumas oportunidades e as coisas começaram a acontecer para mim. Mas eu acho que que para você que está começando, por exemplo, que nunca estudou ou pensa em estudar, eu acho que a ideia é você se matricular num curso de teatro, estudar cinema ou TV ou algo assim, e permitindo que isso desperte em você, porque as provas virão. É nas provas que você vai ver se você vai permanecer na profissão ou não. Eu acho que é isso, que é uma luta. É uma luta. O que eu tenho para falar, a palavra acho que é resiliência, né? Já tem muita resiliência. E a geração de hoje também, eu vejo pelo meu sobrinho, né? Meu sobrinho estava começando a abrir uma loja digital, jovenzinho, ele perguntou para mim, o que eu coloco aqui nas redes sociais? Eu coloco SEO? Eu falei, menos, né? Porque, então, ser ator é um processo árduo, de muito estudo, e que não dá para pular etapas, né? Então você tem que ter a etapa do aprendizado, rolar no chão, fazer árvore, fazer o seu trabalho de corpo, o seu trabalho de voz. São ferramentas que você vai usar para a vida inteira. Então, passar por esse processo, aprender tudo isso e depois ir se testando, né? Claro, em testes de VT, em possibilidades que você vai ganhando. E a palavra é resiliência. Muita gente vai falar que você não serve para isso. Muita gente já ouviu, amigos meus hoje que são estrelas de cinema, inclusive internacionais, que estão aí, ouviram, não faz isso, porque você não presta para isso. Então, ele tinha certeza que prestava, seguiu em frente, e aí, valeu a pena ter feito. Então, a palavra é resiliência. Se você acredita, vai em frente. A Fernanda Montenegro fala uma coisa muito interessante. Você quer ser ator? Desista. Desista. Eu adoro isso, porque desista, porque se você não conseguir viver, respirar, ficar sem isso, aí você volta, porque você tem certeza que você é do ramo, e não é qualquer palavra de alguém que vai te tirar do meio do caminho, aí nada vai te tirar do meio do caminho. E eu, como sou produtor, eu sei o quão difícil é produzir uma peça, o quão difícil é produzir e atuar. Eu falei até pro Anderson, eu acho que eu não tenho mais saúde para produzir e atuar. Mas estamos aí, pro teatro tudo, e se você tiver muita força, muita vontade, vai rolar muita coisa boa. E é isso aí. Acreditar no sonho, persistir e se desenvolver, né? Estudar. É muito importante. Fazer cursos, assistir. Sem pular etapa, sabe? Ouvir um bom diretor que está te vendo de fora e está te dando uma palavra, olha, essa mão não funciona. Então, você tem esse olho mais experiente de fora e aceitar essa visão de fora, sabe? Eu sinto um pouco de dificuldade, eu sou professor também dessa geração, um pouco de dificuldade de aceitação
pela internet eles acham que dá uma olhada no Google já sabe tudo, então você Se e o despida teatro da são outros vaidade, 500, porque você está testando o seu corpo, a sua alma, né? Seu corpo, sua mente, voz e visão, num personagem que você talvez nem saiba direito quem ele é, como ele é, e você tem um diretor de fora te ajudando a construir isso. É um trabalho coletivo. É. Você tem que se despir da vaidade, do ego, para compreender a direção, né, do seu diretor, a compreensão do seu colega de cena que vai fazer essa troca no olhar, no tom de voz, no gestual. A gente sempre ouviu isso desde pequeno, nessa carreira. O primeiro passo para ser um bom ator é você não ter medo do ridículo. Se um ator tem medo do ridículo, já fudeu tudo, já não rola nada. Porque muito ator, muita atriz querem estar bem na fita, muita vaidade. Eu já fiz novela na Globo, você vê o tempo inteiro que tá bonito, num momento que não pode estar bonito, né? Tá acordando, tá despido de maquiagem. Maurício estava revoltado que eu queria colocar uma barriga de espuma, né, no Sr. Williams. Como assim? Queria Você não enfeiar. tem barriga e quer ter barriga? Geralmente os atores não querem ter barriga, Ele tá buscando uma construção corporal. O Anderson é um ator muito de construção corporal, né? E fez brilhantemente a construção corporal do Sr. Williams, está indo muito bem. Eu acho assim que, aliado a tudo isso, eu acho que é muita disciplina, é muito foco, tá concentrado mesmo no que você está fazendo, aceitar ser repreendido, que é no sentido de você está fazendo um curso com alguém, você está fazendo esse curso com alguém porque você tem uma confiança nessa pessoa. Então aceite o que ela está te falando. Trabalha mais corpo, sua voz, eu não entendo o que você fala, a dicção tá ruim. Olha, faz uma aula de dança. Eu acho que no vídeo você dá uma travada. Sabe assim, tem gente que não aceita, cara. Sim. Não aceita. Você fala, a pessoa sai do curso, vai para outro curso. Ela vai ouvir o que ela quer. Tem que se despedir de fato dessa vaidade, cara, porque é um trabalho coletivo, né? Aceitar e assim, não ir pela fama. E nesse lugar de ser um trabalho coletivo, eu quero dar os créditos aos parceiros de cena. Nós temos 3 atrizes maravilhosas. Maravilhosas. Quer falar o nome delas? Pode falar, cara. Olha, eu não lembro quem que tá. Não, né? Priscila Sol, que faz a nossa querida Daisy. O personagem da Cindy é feito pela Letícia Bricoia. E a Cíntia Falabella faz a Emily. Fora a nossa equipe maravilhosa, direção do Maurício Guilherme, trilha também feita por ele. E uma equipe enorme que está aqui, o staff, o Ninho, Danilo, Palmira, todo mundo aí, um staff enorme para a gente conseguir fazer essa bagunça. A cenografia está incrível, fiquei apaixonado pela cenografia. O figurino também está impecável. Da Marcela Andrade, maravilhosa. Luz do César Pivetti. Luz do César Pivetti e cenário do Andrei Ara. Maravilhoso. Tá muito lindo. Tá, muito obrigado. O espetáculo está em cartaz aqui, no Teatro Nair Belo, que fica até o final de julho. Último final de semana de julho. De sexta a domingo? De sexta a domingo, sexta-feira às 21 horas, sábado às 20 e domingo às 18. Eu tive a oportunidade incrível de conhecer os bastidores, desde a parte da construção do texto, com o dramaturgo Paulo Emílio, Lisboa, e também um grande ator que faz parte desse elenco de peso, o Anderson. Foi maravilhoso poder criar essa memória com vocês. Obrigado. Foi muito obrigado. Pra gente também. Muito obrigado, querido. Venham obrigado, sempre. Querido. Bom, você que nos assiste, venha ao teatro. Porque eu sempre falo aquela pergunta que não quer calar. E aí, qual memória você vai criar hoje? Vem pro teatro.